Paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Amém. Glorificamos a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela autoridade dele exercida sobre as nossas vidas, porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Amém. Glória Em que nós podemos, Pai querido, dentro da sua graça, dentro da sua misericórdia, nós podemos servi-lo com inteireza de coração. Estamos meditando dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, especificamente nas bem-aventuranças. Hoje, se Deus assim o permitir, nós estaremos finalizando as duas últimas bem-aventuranças. Mas na semana passada, no nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema os pacificadores. Como disse na semana passada, creio que esta bem-aventurança seja uma das mais difíceis de se entender e mais difíceis ainda de se colocar em prática. Normalmente nós queremos a paz para nós, a paz para os nossos familiares e naturalmente nós estamos pouco nos importando se o mundo está pegando fogo, desde que nós tenhamos paz. E nós fazemos o que for necessário para alcançar. Essa paz, ela pode ser traduzida dentro de uma paz financeira, pode ser uma paz num relacionamento, em que as pessoas falam, poxa, eu estou num momento tão bom de paz. Hoje pela manhã, não sei com quem que eu falei, a pessoa fala assim, estamos tão em paz. Nós oramos na semana passada pelo casal lá do Rio de Janeiro, e eles relatam, o marido relata que eles estão em paz, ainda há muita coisa a ser trabalhada, então é uma bênção. A paz sobre as nossas vidas. O problema é que nós queremos apenas a paz para nós. Fazemos o que for necessário para que isso ocorra, mas temos que entender que a paz que é proclamada nesta bem-aventurança é muito mais profunda. Ela vai muito além do que eu gosto, do que eu quero, da minha vontade ou do meu próprio umbigo. Os pacificadores têm vista aqui em Mateus, são aqueles que trazem a verdadeira paz, mas uma paz sem macular a verdadeira justiça, a integridade. É possível você fazer paz sem integridade e justiça? De Deus, sim. São fatores morais em que nós vivemos dentro da nossa vida, dentro da nossa sociedade, em que você se adapta simplesmente para que você fique tranquilo. Falamos um pouco hoje dentro desta condição, em você ser uma pessoa que faz a paz ou vive em paz, mas que não tem paz em relação a Deus. Nossa tarefa é ser agentes de reconciliação e trazer a paz como representantes do príncipe da paz, mesmo que isso seja complicado e difícil. No lar cristão, a função de pacificador é do homem. Nós temos visto a lapidação do conceito familiar, em que se vende a ideia para as mulheres que o lar é uma democracia, ou que o lar é uma parceria, e nós não vemos este conceito em lugar nenhum nas Escrituras. Todos vocês já passaram pela questão do aconselhamento, e vocês sabem que nós não estamos falando da incapacidade da mulher, não, nada disso. É questão de funções que tem que ser trabalhadas segundo as Escrituras, e a função difícil da pacificadora, ela procede do homem. O homem bíblico, como um pacificador, ele é retratado não como alguém que reflete, como Alice falou, o seu próprio reflexo, mas aquele que reflete a figura divina do Senhor. A palavra de hoje, ela é light, como a Rayane gosta, né? E o tema dela é os perseguidos, entendeu? Para finalizar as bem-aventuranças. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versos 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Assim diz a palavra de Deus.
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Palavra do Senhor, amém? Senhor, lemos a tua santa e bendita palavra. Queremos, Pai, a tua luz e a tua direção. Estivemos, Pai, em todos esses domingos meditando sobre as bem-aventuranças, ordenanças para o nosso viver cristão. Mais uma vez, clamamos a Ti que fale conosco, que o nosso espírito seja aberto para a Tua palavra e o Teu ensinamento. Quero, Pai querido, me colocar na Tua presença mais uma vez, pedindo a Ti a Tua capacitação. O Senhor não permita, Pai, que eu envergonhe o Teu Evangelho, mas que eu traga uma palavra santa aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. A palavra perseguição, ela até na sua própria definição, ela é algo que nós torcemos o nariz. Não é agradável você ser perseguido. Nós queremos ser aceitos, é o cerne do ser humano. Ser aceito. As pessoas me amem, que as pessoas batam no meu ombro e digam: olha, você é legal, você faz isso, é isso que nós gostamos. Mas nós não gostamos de ser repreendidos, nós não gostamos de ser exortados e muito menos de nós sermos perseguidos. Mas Mateus capítulo 5, verso 10, abre depois de falar sobre a humildade, falar sobre o consolo, sobre a mansidão, sobre a fome e sede de justiça, sobre a misericórdia, sobre a limpeza de coração e sobre a condição de sermos pacificadores. Parece que você vai ganhar um prêmio. Aqueles que ainda estão na idade escolar, entre eles Daniel e Pedro e Luísa, são pessoas que são avaliados dentro da escola. A Luísa na faculdade, os dois na escola. E a avaliação, mensalmente, bimestralmente, no final do ano tem lá, se pega toda a somatória das suas médias, e se você aprendeu mais que 50%, 60%, 70%, você é aprovado ou não. Se você não é aprovado, você repete de ano e você é obrigado a estudar tudo de novo. Eu, pessoalmente, nunca passei por essa experiência. Heloísa, não. Brinca em cima do tapetinho. Senta no tapetinho e brinca no tapetinho para não fazer barulho, tá? Eu, pessoalmente, nunca tive essa experiência. Sempre fui exortado ao meu pai que eu deveria estudar, que aquela era a minha função, e eu sempre procurei executar aquilo da melhor maneira possível. É a melhor coisa a se fazer para você não atrasar a sua vida. Luísa já entende esse procedimento, mas digo para Daniel e digo para Pedro: não tentem ter essa experiência, porque deve ser extremamente amarga você passar de ano, os seus amigos passar de ano e você ficar novamente para trás. Sempre vai ficar aquela aura de que eu não tenho capacidade. Quando nós pensamos na questão da justiça, muitas vezes nós olhamos para questões como essa e nós achamos que elas são injustas. Mas a justiça está acima do que eu acho, acima do que eu penso, mas sempre pautado nas Escrituras Sagradas. Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça.
Não é por causa que você comeu alguma coisa a mais, ou porque você decidiu que você ia se levantar contra alguma entidade. Não, não é isso. Eu lembro que na época que a gente fazia batalha espiritual lá em São Paulo, tinha um relato de duas moças que tinham feito o curso na mesma época que eu. E as moças, elas entenderam que o projeto delas era acabar com as casas de macumba. E aí aquelas duas moças fizeram um plantão na frente de uma casa de macumba e começaram a fazer orações intercessórias, sendo que Deus nunca tinha as comissionado a isso. E aquelas moças, elas passaram por um grande período de destruição. Porque nós temos que entender que, apesar de nós servirmos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como o ser divino e altíssimo, nós temos abaixo dele Satanás e seus demônios que têm muito mais poder do que nós e que muitos anjos. Há uma hierarquia angelical e há uma hierarquia satânica. E nós temos que olhar para isso. Quando você olha no livro de Judas, você vê a condição de o próprio arcanjo Miguel, líder dos exércitos, falando que o Senhor te repreenda. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós compramos lutas, guerras e batalhas que não são para que a gente guerreie. E eu tomo muito cuidado com isso. A primeira coisa que tem, pelo menos em relação à minha vida, quando eu percebo que há um vento de mudança, eu começo a buscar de Deus a oração. Porque você, como um filho de Deus, uma filha de Deus, sim, tem a capacidade de perceber quando está ocorrendo algum vento de mudança. E você tem que orar. Para você decidir se você vai entrar numa guerra ou não, entrar numa batalha ou não. Muitas vezes vejo alguns de vocês lutando com as suas próprias forças e eu busco de Deus, será que eu tenho que intervir, não tenho que intervir? Se eu tenho que fazer ou não tenho que fazer? Isso tem a ver com bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça. E muitas pessoas têm comprado brigas e guerras que não são da orientação de Deus e têm se machucado. O prêmio dessas pessoas que são perseguidas por serem corretas, por serem justas, é o reino dos céus. As duas bem-aventuranças, da qual essa é a primeira, do Sermão do Monte, têm um tema em comum: a perseguição. Elas são consideradas as bem-aventuranças mais inesperadas de todas, porque sempre pensamos que após um grande trabalhar, você vai receber um bônus, vai receber um prêmio, mas aqui está falando sobre perseguição. Observe que esta bem-aventurança não afirma que a perseguição é abençoada independente do motivo. Pessoas do mundo inteiro enfrentam toda sorte de perseguição, mas nem sempre é por causa da justiça. 1 Pedro, capítulo 3, verso 17. 1 Pedro, capítulo 3, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Em outras palavras, uma coisa é você sofrer porque você fez algo errado. Então, nas quartas-feiras, nós oramos pelos presidiários. Alguns fizeram coisas ruins, outros estão presos por injustiça, mas aqueles que estão presos por causa da justiça, da injustiça deles, por causa da justiça dos homens, eles não podem reivindicar o reino dos céus. Quando a gente vê Jesus Cristo e os dois malfeitores, um de cada lado na cruz, eram homens que eram condenados corretamente. E em certo momento, um começa a praguejar contra Jesus, dizendo: desce e nos salva também. E aquele homem olha para ele e fala assim: você não tem vergonha? Você não se fica envergonhado, acanhado em levantar acusações contra esse homem que é justo ao contrário de nós? E aquele homem, ele vai lá e pede que Deus, através de Cristo, o perdoe, e o Senhor fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele, naquele momento, ele é escarnecido, talvez pelo outro bandido, pelas pessoas que passavam, e ele é beneficiado com o reino dos céus. Sofrer por praticar o mal é uma coisa muito diferente do que sofrer por fazer o que é certo.
Eu tenho orado há mais de 10, 12 anos para que realmente nosso ministério ele cresça. E sempre busco de Deus a direção. E talvez se eu tivesse alguns posicionamentos, talvez eu tivesse um pouco mais de êxito aos olhos humanos. Então, se a gente falasse mais de bênção, mais de prosperidade, falasse que a vida ela é um mar de rosas e que está tudo certo, e que não tem problema você fazer isso ou aquilo, outro, não exortasse com tanta frequência, talvez as pessoas ficassem. E de vez em quando eu paro e oro pelas pessoas que já passaram pelos nosso ministério. Quantas vidas? Você não tem noção quantas vidas já passaram dentro desse grupo de pessoas aqui. Talvez mais que 2 vezes essas pessoas do que nós já temos hoje. E talvez se eu fosse uma pessoa mais mansa, segundo o coração dos homens, ou mansa segundo o homem, eu seria mais aceito. O nosso ministério seria mais próspero, mas eu estaria sendo injusto em relação a Deus. Talvez eu tivesse paz no meu coração, mas eu não teria paz com o Senhor. Nesse aspecto, estamos apenas tentando ser imitadores de Jesus, sendo perseguidos por causa da justiça, sendo Ele, Jesus, aquele que sofreu com mais hostilidade, aversão e perseguição do que qualquer pessoa na história mundial, e cada gota do seu sofrimento foi em prol da justiça divina, para que se cumprisse a palavra do Senhor. E aí aquilo que o Alice falou, quando você se olha no espelho, você vê a figura divina de Deus, você ousaria desejar que o seu filho e a sua filha fosse igual a você? Será que você ficaria satisfeito quando você estivesse lá na minha idade, com 58 anos, você olhasse para o teu filho e para a tua filha e eles fossem iguais a você? Esse tipo de pensamento é exatamente o que o versículo está falando, mas não com a ótica do que eu sou, ou do que o Felipe é, ou o Carlos, ou quem quer que seja, e sim em relação à figura divina de Deus, a figura divina de Cristo. A conduta íntegra gera perseguições, porque os iníquos não suportam contemplar a justiça. Aqueles que odiavam Jesus com maior intensidade eram os fariseus, pois eles nutriam uma falsa aparência de justiça. E quando você apresenta a justiça verdadeira, as pessoas elas se incomodam. O pecado deles consistia principalmente da hipocrisia. O que é ser hipócrita? É você mostrar algo que você não é. Procuro, com todas as minhas forças, não ser hipócrita. Quando eu falo para você, devolva o seu dízimo, eu devolvo o meu dízimo. Quando eu falo para você, traga um alimento, eu trago o alimento. Quando eu falo para você, participe da reunião de oração, eu participo da reunião de oração. Então, eu procuro dar exemplo com a minha vida, eu procuro não ser hipócrita, o que eram os fariseus. Nada expõe a farsa com mais rapidez do que a realidade. O pecado deles consistia principalmente da hipocrisia, porque embora simulassem retidão, eles eram iníquos. Sob esse disfarce de justiça, eles crucificaram o Filho de Deus. Quando a verdadeira justiça aparece na pessoa de Jesus, a falsa justiça dos fariseus foi exposta e eles odiaram isso. Você pode decidir viver pela paz, ou você pode decidir ser perseguido por causa da justiça. Falei hoje pela manhã. Daniel está mais exposto a isso dentro da juventude. Pedro está mais exposto a isso dentro da juventude. É uma idade em que nós queremos cada vez mais sermos aceitos. E muitas vezes nós nos submetemos ao aprazimento de pessoas que não são referência. E aí nós pecamos. É muito mais fácil eu fazer o que é errado do que fazer o que é certo. Mas quando você faz o que é certo, você traz luz sobre aquilo que está sendo feito. E algumas pessoas, elas se convertem, porque não são todas, mas algumas pessoas se convertem. A gente consegue ver esse tipo de posicionamento. Eu consigo ver dentro das pessoas que eu caminho, a pessoa fala assim, olha, isso aconteceu. Foi lá aquela situação, mudou meu coração. Essas situações são situações ímpar que não tem preço. Em que você olha e fala assim, realmente eu estou fazendo algo que tem gerado coisas positivas. Conta um professor
de um relato que eu li de um livro, em que ele ministrou uma prova e uma aluna tirou 10. E ela, nas outras provas, ela continuou tirando 10. E aquele professor começou a observar que as pessoas que estavam à volta dela, amigos e amigas, em vez de se alegrarem, começaram a ficar com inveja. E começaram a falar mal dela. E aí ela decidiu, numa das provas mais importantes, ela decidiu zerar, ser reprovada. E aí o professor foi conversar com ela e ela, em lágrimas, ela disse: professor, realmente eu errei as questões de propósito, porque eu comecei a ver que as meninas não queriam andar mais comigo. Os meninos achavam que eu era tão inteligente que não queriam namorar comigo. Então eu preferi ser reprovada e ser aceita pelo mundo do que fazer o que era certo. Ela achava que ela estava fazendo o que era certo. E ela foi perseguida, e talvez ela pudesse dar exemplo a outras pessoas se ela continuasse fazendo aquilo. Mas ela decidiu pela paz do mundo. E é muito fácil as pessoas fazerem isso. Diferente é quando os cristãos se abstêm, falei hoje pela manhã, de participar de eventos e festas, de situações em que não são aprovadas pelas Escrituras Sagradas. Não estou falando sobre usos e costumes, eu estou falando das doutrinas da Palavra de Deus. E apesar das Escrituras Sagradas, elas definirem retamente o que é, como você deve agir e como você não deve agir, algumas coisas elas são muito particulares à vida de cada pessoa. E a pergunta novamente, trazendo a ilustração do Alice: quando você está na roda dos seus amigos, eles veem em você um homem de Deus? Hoje o André, ele contou uma ilustraçãozinha hoje lá na hora do lanche que a gente teve, e ele falava que ele estava numa roda de amigos, e aí ele pegou o celular e falou assim: eu vou mostrar para vocês como que você fala com a mulher. Palavras dele, eu estou relatando porque ele falou de forma pública, todo mundo estava lá, ouviu, entendeu? Exceto quem não estava aqui. E aí ele disse que eu quero hoje uma comida quentinha, e eu não quero sobra, eu não quero isso, não quero aquilo. E a Vânia respondeu do outro lado dizendo: sim, meu querido, pode deixar. E ele desligou como se ele fosse o machão. E aí eu pergunto, será que naquele momento André foi luz para aqueles homens que estavam à volta dele, ou foi um mau exemplo? Por mais que ele tenha feito brincando, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Talvez tenha sido uma oportunidade de você mostrar qual é realmente a forma cristã de agir. Ou possa ter influenciado eles a agir de uma maneira grosseira com as suas esposas. Temos que tomar cuidado com essas coisas. Apesar de, num momento, a gente dar risada, tudo mais, tal. Será que foi um bom exemplo, André? Será que realmente as pessoas, ao verem a situação, eles vão entender como uma coisa positiva? Diferente é quando os cristãos se abstêm de participar de atividades mundanas. E nós temos festas mundanas de toda sorte e espécie. E cada casa é uma casa. Eu não estou aqui para gerenciar a casa de ninguém, mas pense a respeito de festa junina. Pense a respeito de Halloween. Pense a respeito dessas festas de São João. Todas essas coisas aí. Pensa. Será que isso é aprovado pelo Senhor? Não é. E eu não estou aqui para dizer para você se é ou não, a menos que você me pergunte no particular qual que é o meu posicionamento. E eu vou dizer para você. Mas você está ensinando o teu filho a adorar quem? A ele trazer as condições como relativas ou absolutas segundo as Escrituras. Isso é muito sério. Porque ensina a palavra de Deus para a criança, e mesmo quando ela for adulta, ela vai se lembrar dessas coisas. Ou não. Talvez ela se espelhe naquilo que você falou de forma errada. Mesmo se não dissermos nada, nós cristãos, contra as atividades erradas em questão, as pessoas que participam dela olharão para nós com desconfiança e ficarão incomodados. Esse tipo de perseguição está longe de ser semelhante aos sofrimentos de Cristo, mas são sofrimentos que são participados para nós. Nós temos acesso a eles quando nós nos posicionamos. A mera declaração pública de lealdade a Jesus basta para que pessoas percam o emprego, percam até a própria vida. E nós temos visto, dentro das orações de quarta-feira, a oração da igreja perseguida. Há diferentes níveis de perseguição, mas nenhum cristão pode passar a vida sem enfrentar algum tipo desta forma de sofrimento.
Jesus, então, ele vai para Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, e ele começa a aprofundar um pouco mais. No 10, ele fala sobre a perseguição. No 11 e 12, ele fala não só a perseguição, mas ele também fala da injúria, da calúnia. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Irai-vos, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Você quer ser como Paulo? Você quer ser como Mateus, como Lucas, como João? Quero ser uma pessoa correta como Débora? Quero ser alguém como Elias e Eliseu? Mistério. Você tem que ser uma pessoa que busca ser justo perante o Senhor, estar pronto a ser perseguido em nome dele. Nosso Senhor aqui tem visto o tipo de perseguição que inclui não só a perseguição religiosa, mas também a questão da calúnia ou da mentira. As pessoas perseguidas dessa forma são injuriadas, falsamente acusadas e têm a reputação manchada. Mais uma vez, a bênção não é prometida só porque falam mal de nós. A bênção é prometida quando essas coisas acontecem por causa de Jesus. Você já foi caluniado ou falsamente acusado por causa de Jesus? Alguém já fez acusações mentirosas a seu respeito por causa dele? Em caso afirmativo, você sabe como isso incomoda. O problema é que nós achamos que a nossa reputação ela é preciosa demais para nós. Mas a palavra de Deus diz que a nossa reputação é como nada. Em Lucas capítulo 17, verso 9 e 10, diz que se você estiver fazendo a justiça de Deus, procedendo segundo a vontade, apenas diga, eu sou um servo inútil, eu não mereço nenhum bônus, nem coisa nenhuma. Como então poderia ser ocasião de uma bem-aventurança, além de você ser perseguido, mentirem todo mal contra você? É difícil nós sermos acusados de coisa que nós não fizemos ou dissemos, ou que nós fizemos e dissemos, mas que as pessoas distorcem. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É um prêmio que o Senhor promete para mim e para você. Conta certo pastor, em que ele, quando ainda era aluno, pastor famoso, ele foi convidado a pregar para um grupo de pastores. E ali se reuniu mais de 200 pastores de igrejas, pessoas que eram alunas como ele do seminário. E aquele homem começou a falar o cristianismo dentro da teologia reformada que nós falamos. E ali haviam muitas pessoas liberais. Liberais são pessoas que entendem que as escrituras, elas não são a palavra de Deus, mas elas contêm a palavra de Deus. Ou seja, tem coisas que são e tem coisas que não são. Os liberais, eles pensam dessa maneira. Eu tenho uma liberalidade em pensar nas ordenanças e mandamentos do Senhor e eu faço como eu acho que é certo ou errado. E aquele homem começou a falar sobre a condição do pecado, começou a falar que todo ser humano é depravado, que as pessoas não prestam, que nós merecemos o inferno, e ele finalizou a palavra dele. Hoje estão um tanto de pessoas incomodadas, né? Caminhando, né? Hein, Joaquim? Plof! E aquele homem, ele vai e fala, e quando ele acaba o sermão, aquelas pessoas que eram liberais, elas vão a ele e agradecem pela palavra e se sentem tocados. E ele se sente alegre em relação àquela situação. Mas logo na sequência, aquele homem que tinha organizado todo aquele evento, foi lá e gritou bravas palavras contra ele no meio de todo mundo e falou, você acabou com a pregação da palavra. Esse evento tinha um objetivo X, Y, Z, e você vem aqui e fala o que você falou, trouxe a condição de que as pessoas são merecedoras do inferno. Como é que a gente vai atrair novos alunos? As pessoas elas vão se sentir constrangidas. E aquele homem ficou chateado, ficou triste, ficou arrasado. E saiu da capela perguntando se ele realmente havia feito aquelas distorções que ele tinha afirmado. Mas aí ele chegou à conclusão que o que ele estava vivendo era Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Ele estava sendo perseguido por causa da justiça. Estavam sendo levantadas palavras de calúnia em relação a ele. E ele ficou feliz.
Todos os que professam a palavra como ela é serão perseguidos. E então ele diz: eu entendi que eu era bem-aventurado porque tinha acabado de ser injuriado por causa de Cristo. Falei desse cara, mas eu também falo de mim. Em que quando eu saio para ministrar fora, que a gente tem os cursos e tudo mais, eu começo a falar sobre esse tipo de contexto de revelação, ou eu falo sobre o problema da batalha espiritual, e as pessoas elas ficam incomodadas. Já vi pessoa que saiu da sala. Começa a falar de pet, a pessoa sai da sala. Tinha uma aluna minha que quando ela me via, ela ficava com raiva. Um dia eu fui dar aula, ela entrou, a hora que ela me viu, ela se encheu de ira no coração, porque eu tinha falado dos pets. E aí ela foi acalmando o coração dela. Mas antes disso, você recebe essa palavra. Muitos de vocês, pelo menos a Raiane eu lembro, entendeu? Quando a gente começou a tratar daquele momento ímpar, que o Felipe ligou para mim e falou assim: Pastor Paulo, depois de eu ministrar lá na igreja do pastor Sampaio, Pastor Paulo, eu quero que você me ajude a ser cristão. E aí eu comecei, a primeira coisa que eu falei para o Felipe era: vocês não são casados, acabou, entendeu? E aí a minha querida, linda progenitora de 3 crianças colocou meu nome na boca do sapo de tanta raiva que ela ficava, entendeu? Isso funciona e é assim, entendeu? Essas condições nós colhemos, nós plantamos e depois nós colhemos. E aí no final do verso 12 ele fala, além da condição dos profetas, ele fala sobre galardão. E eu queria falar um pouquinho para você sobre a questão do galardão. Com frequência nós temos dificuldade com o conceito de galardão. Como é possível conciliar a verdade de que Cristo é o nosso único Senhor, que o único mérito para nós estarmos dentro dos céus é servir ao Senhor, e o Senhor nos promete galardões? Colocamos tanta ênfase na justificação pela fé e não pelas obras, que às vezes nós esquecemos a importância das obras dentro do reino de Deus. É aquilo que nós já falamos. Nós somos salvos pela fé para executarmos boas obras. Se você não está executando boas obras, você está em débito com o Senhor. Você não vai receber galardões na vida eterna. Nós não queremos dizer que isso é uma condição salvífica, e nós já falamos a respeito disso. Mas você tem que viver para obras. Quando você estiver diante do Senhor, você vai apresentar um cesto cheio ou vazio. E uma coisa eu garanto para você: quando você estiver diante do Senhor, e todos nós vamos estar diante do Senhor, e você olhar para Deus e falar: Deus, eu não fiz isso por causa daquilo, você vai ficar envergonhado. Senhor, eu não fiz isso porque eu trabalhei, porque eu tive que prover, porque eu precisava fazer isso ou fazer aquilo outro. E a gente vê várias passagens dos evangelhos dizendo que um rei convida pessoas para uma festa, e aquelas pessoas, por aparentemente motivos justos, elas dizem: eu não posso ir por causa disso, eu não posso ir por causa daquilo. Não há justificativa. E aquele rei olha e fala: busca as pessoas que estão nas valas, que estão nas esquinas, os coxos, porque aquelas pessoas que foram convidadas e não aceitaram, elas não são dignas, eu não quero essas pessoas aqui. Pelo contrário, lança elas onde há pranto, choro e ranger de dentes. O que você vai oferecer ao Senhor no dia do juízo? Não para comprar a sua salvação, mas o que você vai oferecer? Há pelo menos 25 textos do Novo Testamento ensinando que galardões serão distribuídos por Cristo no céu de acordo com as suas obras. E eu separei um deles, Apocalipse 22:12. Apocalipse 22:12. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 22:12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão,
que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão, segundo as suas obras. Entramos no céu somente pela fé, mas os galardões que receberemos ali serão consequência das obras que realizarmos neste mundo. Portanto, aqueles que foram justificados são chamados a levar uma vida piedosa, abundante em frutos e que produza boas obras para que por elas recebam um galardão celestial. Vou novamente, com a permissão do meu querido, e mesmo sem permissão do meu querido irmão André, a gente foi lá comprar a comida, e aí a gente estava brincando, né, sobre, mesmo aqui embaixo, falando sobre comida e tal, e ele falava que quando ele era jovem, ele clamava que tivesse um miojinho para ele comer, porque ele conta das dificuldades que ele passou. Mesmo que naquela época o miojo fosse interessante para ele, eu duvido que ele troque a comida, por exemplo, que comemos hoje, por um miojo. Porque tenho certeza que nós nos aprimoramos no nosso paladar e nas coisas que nós temos acesso conforme nós vamos vivendo. Então eu duvido que o André, depois da Vânia fazer uma refeição saborosa, ele fala assim, eu prefiro ir lá e comprar um miojo para comer. Duvido. Porque nós nos acostumamos com coisas boas. Então não adianta você falar que você vai para o céu e está tudo certo. Não, você vai querer estar no céu ou o melhor. E o melhor vem através do galardão. O melhor, claro, que é Cristo. Mas esse mais, esse plus, esse adicional, essa cereja no bolo, esse chantilly em cima do sorvete, chama-se galardão. Aqueles que foram justificados são chamados a levar uma vida piedosa, abundante em frutos e que produza boas obras para que por elas recebam um galardão celestial. Santo Agostinho disse que quando Deus nos recompensa por nossas obras, elas são contaminadas pelo nosso pecado. A melhor obra que conseguimos realizar não merecerá um galardão no céu. Mesmo assim, o Senhor nos promete que nós vamos receber o galardão nos céus. Não merecemos, mas Ele promete que nós receberemos. Quando Deus distribuir os galardões nos céus, Ele estará coroando os seus próprios dons, meus e seus. Aquilo que você aplicou ou que você não aplicou. O talento que Ele entregou ou que você não recebeu e não usou. Ou seja, Deus é aquele que nos dotou para a realização da sua obra. Somente pela graça somos capazes de fazê-lo. Mas o galardão prometido que Ele fala aqui é um galardão futuro, mas não só futuro. Se atentarmos para a última frase desta bem-aventurança, veremos que há uma recompensa presente. Por exemplo, você ser caluniado por Cristo, você vai ser olhado por Deus como alguns dos profetas. Você quer ter o seu nome reconhecido? Então, já vi vários filmes, e você também já deve ter ido no cemitério, você vai lá e vê lá na lápide escrito, filho amado, pai querido. Essas coisas, elas são interessantes, você deixar uma recompensa para as linhagens posteriores, muito mais do que recursos financeiros. Vez ou outra, eu estou fazendo um investimento, e estou conversando com a Luísa, eu mostro, e eu falo, Luísa, eu faço isso para você. Não é para mim, é para a Rosângela, para a Luísa, é para elas. Tudo que eu construo para elas. Elas sabem a dificuldade que eu tenho de receber coisas. Ela me perguntou, papai, o que você quer de Dia dos Pais? Quer que eu respondi? Nada. Porque a minha alegria está na satisfação delas. E eu espero que isso eu plante para que quando ela constituir família lá na frente, ou quando eu não estiver, ela possa olhar, ou vocês possam olhar e falar assim, aquele tempo com o pastor Paulo foi abençoado e eu aprendi algo que me fez ser mais semelhante a Cristo, semelhante aos profetas. Mas seríamos os piores das pessoas se a gente pensasse apenas no futuro, e o Senhor sabe disso. Ele sabe que a gente precisa de bênçãos nos dias de hoje. Salmos 27, versos 13 e 14. Salmos 27, versos 13 e 14, diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E o salmista olha para mim e para você, e olha para si mesmo e diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo,
Fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Pela manifestação da presença dEle, da graça dEle, das misericórdias dEle nas nossas vidas. Nós estamos aí no comecinho do mês de agosto e aquela coisa, não faltou o alimento para nós, não faltou o vestuário, moradia, transporte, lazer, educação, um local para nós congregarmos, tantas oportunidades que o Senhor nos deu de sermos abençoados. Nesse exato momento, aos olhos de Deus, você está incluído no seleto grupo daqueles que já se foram e enfrentaram a mesma calúnia. As pessoas que estão lá dormindo em Cristo, aguardando a segunda volta de Cristo, você está com seu nome arrolado entre aqueles que são os benditos do Cordeiro. Caso você tenha passado por uma perseguição, tenham mentido a respeito de você, você está na companhia de Isaías, de Jeremias e de todos os outros profetas que viveram antes de nós. Este é um grupo muito legal para você fazer parte. Ou você pode fazer parte dos brothers, daqueles que falam mal, daqueles que xingam, daqueles que mentem. Falo em especial para Pedro e Daniel, porque essa situação ela é complicada nesse meio de escola que eles vivem, em que eles podem decidir ser aceitos pelos homens ou rejeitados por Deus. Não foi por acidente que Jesus passou da pacificação para a perseguição, foi muito rápido. Do momento em que ele estava sendo o amado, o idolatrado, aquele que multiplicava os pães, aquele que ressuscitava mortos, por aquela pessoa que era odiada. Barrabás, mata, crucifica. Foi muito rápido. Muito rápido. Não foi por acidente que Jesus passou da crucificação, da pacificação para a perseguição. Pois o mundo gosta de pessoas odiosas. O mundo gosta de pessoas preconceituosas. Se você falar alguma coisa preconceituosa, as pessoas elas gostam. Você vai ter pessoas que atraem. A gente viu a figura daquele rapaz lá, aquele endemoniado lá que socou a menina lá com 60 socos lá no elevador. 2 dias depois ele tinha recebido mais de 150 correspondências de mulheres que queriam namorar com ele. Ele já tinha um fã-clube de mulheres também doentes que queriam um homem naquela postura. E isso não é uma questão só desse homem. Você vai procurar essas pessoas que são assassinas em série, são pessoas que têm um tremendo fã-clube. Porque as pessoas amam pessoas que são preconceituosas, cheias de ódio. Os pacificadores, eles não são bem-vindos. A oposição é uma marca normal do ser discípulo de Jesus, tão normal como ter fome ou sede de justiça ou de você querer misericórdia. A resposta apropriada do discípulo não é se irar, não é se defender. Pastor Paulo, você consegue? Eu estou lutando muito forte, mas vira e mexe eu defendo a minha causa. Eu não sou espelho para você. Quem é espelho para você é Jesus. Mas ele fala que nós temos que nos regozijar. Esta é a resposta. A recompensa não é apenas futura, mas também presente se nós compreendermos o modo bendito como o Senhor nos enxerga. Ele, Deus, nos vê. Ele, Deus, nos observa. Ele, Deus, nos encoraja. Repita comigo. O Senhor Deus me vê. O Senhor Deus me vê. O Senhor Deus me observa. O Senhor Deus me observa. O Senhor Deus me encoraja. O Senhor Deus me encoraja. O Senhor Deus O Senhor Deus vai guardar a minha confissão de fé vai dar a minha força também até o último dia. até o último dia. E habitarei com o Senhor E habitarei com o Senhor na sua casa na sua casa eternamente. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos por esta bem-aventurança. Pai, nós não somos seres preparados nem prontos, Pai, para sermos perseguidos. Mas a Tua Palavra nos garante que no mundo nós teremos aflições por causa do Seu nome. Pai, nos ensina e nos capacita a não rejeitarmos os Teus ensinamentos,
a não defendermos a nossa honra, porque nós não a temos, mas nós possamos confiar a Tua justiça sobre as nossas vidas, confiar, Pai querido, que o Senhor controla todas as coisas, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.